mundo tem alguma comida que deixa a barriga e o coração quentinhos, né? Aquela que traz conforto, acolhimento. Geralmente, essa comida fez parte da nossa infância em algum momento positivo, no qual a gente estava se sentindo protegido e seguro. E geralmente é ela que a gente vai buscar depois de uma frustração, depois de um dia cansativo no serviço ou alguma decepção. E no meu caso, essa comida é o miojo. Sim, o miojo, aquele macarrão instantâneo que fica pronto em 3 minutos com o pozinho cancerígeno. Eu ainda coloco queijo ralado porque era assim que eu fazia na infância. E uma versão fit do miojo não vai me trazer o conforto que eu tô buscando quando eu faço meu miojinho. Tá tudo bem, porque eu não como isso todo dia, certo? Porém, como Nutri, eu preciso confessar que o miojo pode piorar e muito a ansiedade. E hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o porquê a minha comfort food favorita pode estar aí piorando o meu quadro de ansiedade. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Jéssica, nutricionista e educadora extremamente ansiosa. E aqui no nosso canal nós falamos sobre saúde mental e nutrição. Feitas as introduções, hora de falar por que o macarrão instantâneo pode piorar os quadros de ansiedade, até mesmo desencadear uma crise de ansiedade. O miojinho, assim como outros produtos super práticos e super saborosos, criados pela indústria para causar aquela explosão de sabores na nossa boca, é rico em um sal chamado glutamato monossódico. Esse glutamato monossódico está presente em outros alimentos também, por exemplo, carnes, queijos, molhos à base de peixe. E ele é responsável por causar aquele sabor que faz a gente querer mais e mais, sabe? Então, é ele. Pois bem, existem alguns estudos que comprovam que esse glutamato monossódico é seguro. E ele seria até uma alternativa para o cloreto de sódio, para o nosso sal de cozinha. Porém, a FDA mesmo diz que ele é seguro para a maioria das pessoas. E como a minha mãe diria, eu não sou todo mundo. Algumas pessoas são sensíveis ao glutamato monossódico. Já aconteceu, por exemplo, de você ir a um restaurante japonês e no dia seguinte você sentir enjoo, dor de cabeça, às vezes até um aumento de ansiedade? Pois é, isso acontece por quê? Quando a gente consome esse glutamato monossódico, às vezes tem um aumento da concentração de glutamato no cérebro. Esse glutamato, por sua vez, é um neurotransmissor excitatório. Como essa elevação do glutamato é passageira, para muitas pessoas, isso não causa nada, não afeta. Porém, para quem já tem um quadro de transtorno de ansiedade generalizada, de transtorno obsessivo compulsivo ou de transtorno do estresse pós-traumático, isso pode desencadear uma série de sensações desprazerosas e pode, inclusive, desencadear uma crise de ansiedade. E por que isso acontece? Porque o glutamato gera impulsos elétricos entre as células nervosas. E quando se tem muito desses impulsos elétricos, pode haver uma ruptura, uma quebra nessa conexão. E aí, se isso acontece no hipocampo ou no córtex pré-frontal, que é lá o lugarzinho no cérebro onde a gente faz a modulação da resposta ao estresse, isso pode gerar uma crise de ansiedade. Além disso, nós sabemos que o glutamato é um dos precursores de algumas doenças neurodegenerativas, por exemplo, Alzheimer, Huntington. Então, mesmo que você não tenha nenhum sintoma depois de comer os alimentos ricos em glutamato monossódico, vale a pena evitar, pensando lá no futuro em proteger o seu cérebro contra as doenças neurodegenerativas. Agora, também é muito importante lembrar que não é só o glutamato monossódico que é responsável por elevar os níveis de glutamato no cérebro. Ele também pode acontecer pela própria atividade neuronal ou por conta de lesões, isquemias, por distúrbios neurológicos, mas enfim, dentro da área da nutrição eu posso dar algumas dicas para vocês. Bom, primeiro, cuidado com a dieta fitness. Eu já vi muita gente aí comendo meio quilo de carne por dia, 10 ovos por dia, e a gente sabe que esses alimentos aí, eles são naturalmente ricos em glutamato monossódico. Então, lógico que se a gente consumir a quantidade ideal, excelente. Porém, tem que ter um balanço aí. Não é tudo que a gente vê aí nas redes sociais que a gente pode sair seguindo. Não é tudo que a gente vê o maromba da internet fazendo que vai ser realmente saudável. Não adianta nada ter shape e não ter um cérebro funcionando. Isso vale em muitos níveis.
Outra coisa é diminuir o consumo de ultraprocessados de forma geral, porque a grande maioria tem bastante glutamato monossódico. E assim, uma coisa é a gente consumir carne, ovos, peixes, que tem o glutamato monossódico, mas tem algum nutriente. Outra coisa é consumir um salgadinho que vai ter o glutamato e não vai ter nada de bom além disso. Então, escolhas. E por último, você sabe como contornar isso? Como contornar esse efeito tóxico do glutamato no cérebro? Acertou quem disse atividade física, óbvio. Atividade física tem essa capacidade de equilibrar um pouco essa toxicidade do glutamato no cérebro. E eu confesso que, mesmo ainda amando meu miojinho de tomate com queijo parmesão, depois que eu estudei isso mais a fundo, hoje eu penso 2 vezes antes de colocar água para esquentar para fazer meu macarrãozinho. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o seu like, ativa o sininho, envia para aquele amigo que você sabe que adora um ultraprocessado e que isso pode estar afetando o cérebro dele a curto ou a longo prazo. Um abraço bem forte para vocês.